Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre OCR. OCR é uma das tecnologias que fazem parte do Behavior Capture. Ela é uma das tecnologias que a gente é mais conhecida de mercado, pelo menos nesse segmento de digitalização de documentos. Porém, também ela é uma das mais discutidas com relação à performance de funcionamento dessa solução. Tem muita gente que acaba entendendo que ela é uma tecnologia que funciona de uma forma, mas aí a gente vai falar aqui um pouquinho o que pode acontecer aí, quais são os desafios do OCR. Então, antes de a gente falar sobre qualquer outra coisa, para quem não conhece o que é o OCR, basicamente essa sigla, né, OCR, ela vem de Optical Character Recognition, que basicamente é o reconhecimento óptico de caracteres, se a gente for traduzir aí ao pé da letra, que resume-se a transformar o que é um caractere que está num papel, uma vez que você está digitalizando o documento, você transformar aqueles caracteres, que é uma imagem basicamente, em informação, ok? Mas como que ele funciona? Como que ele faz isso? Então, basicamente, a gente precisa entender uma coisa chamada matriz de ponto. O que é matriz de ponto? O computador, uma vez, para ele entender o que é um caractere, primeiro ele faz esses quadradinhos que vocês estão vendo nessa imagem do número 8, e aí ele vai entender, ele vai fazer o entendimento aonde está preenchido com preto. Uma vez que aquele quadradinho está preto, ele vai formando aí uma forma geométrica que pode corresponder a um número ou uma letra. Ok? Então vamos dar um exemplo aqui. O número 3, por exemplo. Então, a partir do momento que ele entende que esse número 3, dentro da matriz de ponto também, a gente vai para o próximo, digamos, a próxima configuração aí que chama-se Confidence Level. O que significa isso? Qual é o nível de confiança que o motor de reconhecimento, seja ele qual for, vai trazer para a gente com relação à comparação daquela forma geométrica. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo a gente consegue ver claramente que ele acredita que aquela forma geométrica parece 79% com o número 3, ela também parece 42% com o número 5, ela também parece 40% com o número 2 e assim sucessivamente. Então, obviamente que ela vai sempre considerar o maior valor e vai trazer com que seja aquilo o resultado final do entendimento dele, seja para números ou para letras, tá? Aqui indifere do que a gente está falando. Então, isso significa que tudo que a gente digitalizar, a gente pode passar o OCR, virar as costas e está tudo certo? Mais ou menos. Aí, infelizmente, a tecnologia ela tem alguns pontos aí que a gente vai explicar. Primeiro de tudo, seguindo ali o entendimento, é o positivo. O que seria o verdadeiro positivo? Né? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui os caracteres ABC, poderia ser até inclusive um formato de placa de veículo, ABC, tracinho 3575. Então, seguindo o mesmo entendimento do slide anterior, então a gente tem lá a letra A com 85, a letra B com 81 e ele vai dando ali os scores para cada um deles ali do que seria o confidence level para aquela interpretação gráfica que ele fez. Mas qual é o perigo de todo o engine de reconhecimento de OCR? É uma coisa chamada falso positivo. O que vem a ser o falso positivo? O falso positivo é exatamente isso, ele interpretar que um B, por exemplo, possa ser um número 8. E, por exemplo, da mesma forma que o número 3, ele considerar que é um B. Até aí, a gente visualmente está vendo que está errado, correto? Porém, o engine está reconhecendo dessa forma. E o mais crítico é que, por isso até eu coloquei aqui em vermelho essas duas caixas aqui, para sinalizar que o percentual que ele acredita que aquilo é um número 8, ele vem alto. E aí então ele está dizendo para você, olha, não, realmente, isso é um número 8 e eu tenho quase 100% de certeza que isso é um número 8.
Isso chama-se falso positivo. Isso acontece em qualquer motor de OCR. Obviamente que a gente pode até entrar numa discussão de que você pode fazer treinamentos ali, existem engines de motores de OCR aí que você consegue fazer o treinamento dos caracteres para ele tentar errar menos, mas isso é inevitável. Então é difícil quando a gente conversa sobre OCR, você fala assim, mas qual é o seu nível de assertividade do OCR? Tem muita gente que fala, o meu faz 90%, o meu faz 80%, o meu faz 40%. É muito variável. As variantes de resultado de OCR elas podem ser inúmeras, desde a qualidade do documento, desde que o treinamento, desde que o engine possa sofrer algum tipo de treinamento para que ele melhore e diminua essa incidência de falso positivo, ou seja, é muito variável. Então você falar assim, um motor de OCR ele tem 70%, 80% de assertividade, é muito difícil de você chegar num número. Cada projeto ele pode ter um resultado diferente, ok? Então, qual é a solução disso? Então, mais uma vez aqui um exemplo, né, de um falso positivo. A gente está vendo aí que a qualidade da imagem, a imagem do lado esquerdo, ela tem ali uma qualidade bastante boa, então ali a incidência de falso positivo é muito difícil, digamos, é mais difícil de acontecer. E do lado direito a gente tem ali um outro comprovante, onde vocês podem ver que ali está um pouquinho mais falhado, então quando você dá o zoom naquela imagem, você realmente consegue ver que você consegue entender por que ele se confunde às vezes, né? Então nesse caso aqui, ele achou que um G era um número 9 e ele deu 83% de assertividade, ou seja, um belo exemplo aí de falso positivo, ok? Então a solução disso sempre infelizmente, atualmente a gente precisa submeter qualquer reconhecimento ótico de caractere a um ser humano revisar e olhar e ver se o motor ele não sofreu nenhum tipo de falso positivo, ou às vezes nem o falso positivo, às vezes realmente achar ali que um 8 era um B. Nesse caso ele até poderia sinalizar que estava errado, então ali alguém teria que ir lá e fazer a correção, ok? Então, espero ter esclarecido um pouquinho aí essa questão de OCR. O OCR ele faz parte de um dos motores do WebViewer Capture. A gente tem uma série de situações que a gente pode utilizar o OCR. Na verdade, a gente tem situações das quais a gente pode fazer o reconhecimento do texto completo do documento, que a gente chama de full text. A gente pode fazer simplesmente de algumas zonas, ou então a gente usar algumas regras de documentos para poder fazer esse reconhecimento. Também é utilizado o OCR para fazer a classificação do tipo de documento. Então, uma vez que eu encontro lá, de repente, um contrato, eu encontrei a palavra contrato, então eu já consigo classificar através desse conteúdo de OCR que foi extraído. Na verdade, a aplicação do OCR é inúmeras, tá? Não é só para extração de dados, não. Ela pode servir para uma série de outras coisas. Mas aí, o que a gente teria para cobrir aí nesse vídeo, para não se estender muito, seria basicamente isso. A gente vai criar outros vídeos desmistificando um pouquinho aí a tecnologia do OCR e mostrando outras funcionalidades que também fazem parte aí do WebViewer Capture com relação ao OCR. São elas fazer também aí a utilização de voting, fazer treinamentos, assim como eu mencionei aqui nesse vídeo, treinamento para que o engine consiga ter uma assertividade cada vez maior e por aí vai, ok? Por enquanto é só isso e a gente segue aí nos próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.